Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. Olha que estúdio lindo eu estou inaugurando hoje. Eu me sinto muito honrado e quero agradecer muito a Lucy, a Miriam e todo o pessoal da Rádio Vibe Mundial, Jean, Tomás e toda a turma que trabalha aqui por esta homenagem que foi feita especialmente para mim, não é isso? Não é mera coincidência. Hoje eu falarei de transformações para melhor e inauguro esse estúdio maravilhoso, completamente transformado. Olha que coisa bonita, né? Tema de hoje, então, transformação silenciosa. Olha aí, coincidiu de uma forma que a gente percebe que não é mera coincidência, né? Transformação silenciosa. Eu vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. E aí, transformação silenciosa, o que é isso? Nós estamos diante de duas maneiras de se ver os fatos que acontecem no mundo. Então existe um grupo catastrofista, de plantão, toda hora falando, que fala em guerra mundial e fim do mundo. Apoiados pela grande mídia, que aposta no quanto pior melhor, né? Então, sempre falando coisas ruins, só falando de desgraça, porque falar de desgraça aumenta a audiência, eles sabem disso. E não fazem como a Rádio Vibe Mundial, que tem o Jornal da Boa Notícia. Por que eles não fazem como a Rádio Vibe Mundial? O Jornal da Boa Notícia é talvez o único que traz só coisas positivas. Olha que ideia genial que todas as demais deveriam fazer com o tempo, né? Então, a grande mídia aposta no quanto pior melhor e fala toda hora de uma guerra mundial que destruirá o planeta, que não tem mais jeito. Outros profetizam o final do mundo, com a destruição total do planeta. Ao mesmo tempo, olha que interessante, você encontra pessoas falando o oposto, falando que está acontecendo no planeta uma transição planetária e que o mundo ficará melhor. Então, todo mundo pensa, né? Bom, gente falando coisas tão opostas, então todos nós pensamos em quem acreditar. Nos catastrofistas ou naqueles que falam em um mundo melhor. Claro que você pode escolher uma linha de raciocínio ou outra, claro, você escolhe a linha de raciocínio que você preferir, mas faça seus estudos, busque com um certo fundamento, porque você pode descobrir coisas muito interessantes no meio do caminho. Eu fiz uma escolha por uma série de estudos e observações que eu faço, e que vou citar esses estudos hoje. Eu entendo que já temos indícios suficientes para concluir que estamos em plena transição planetária para um mundo melhor. Já temos indícios suficientes para isso. Eu vou falar deles hoje. Pouco a pouco estamos vendo que todos os argumentos catastrofistas estão caindo por terra. Então os catastrofistas de plantão, aqueles que só falam de catástrofes, né, de fim do mundo, os argumentos estão caindo por terra. Vocês lembram quando a grande mídia dizia que a Coreia do Norte iria fazer uma guerra mundial? Lembram? E que essa guerra mundial não aconteceu? Pois é, a guerra não aconteceu e os líderes da Coreia do Norte e dos Estados Unidos fizeram acordos de paz. Se abraçaram, andaram juntos, se cumprimentaram, justamente os líderes que eles disseram que fariam uma guerra. Entre eles, a guerra não aconteceu. Vamos lá. Agora muitos falam que este conflito entre a Rússia e a Ucrânia se tornará uma nova guerra mundial. Então volto a falar no tema.
Mas não vemos os indícios para isso. E talvez um acordo de paz aconteça. É o mais provável. Bom, lembram-se lá no começo da pandemia que alguns diziam que essa pandemia da Covid-19 não iria acabar nunca. Diziam, não vai acabar nunca. A pandemia, não, essa daí é terrível, essa não acaba, essa é para sempre e tudo mais. Só que agora não temos mais uma pandemia, mas uma endemia. Acabou a pandemia. Temos uma endemia. A diferença de pandemia, um problema global, grave, etc., para endêmico, para endemia é a seguinte: a endemia são problemas localizados que vão ser administrados de uma forma tranquila, com várias estratégias mais tranquilas do que no caso de uma pandemia. Então, o que temos é uma endemia, deixou de ser uma pandemia. Então, a pandemia acabou. Lembram-se quantas vezes algumas religiões disseram que o mundo ia acabar? E como todos nós nos damos conta, não acabou. Então lembram-se que algumas religiões, eu não vou citar nomes porque não precisa, né? Mas elas diziam, ano de 1970 e pouco, o mundo vai acabar. Depois, ano de 1980 e pouco, o mundo vai acabar. Então, falavam, e o mundo não acabou, como todos nós nos damos conta. Agora, lembram-se que em 2012 essa onda voltou com toda a força? Então, a história de fim do mundo, todo mundo falando sobre fim do mundo, teve até o filme Apocalipse, e também falava de uma destruição do mundo. Então, essa história do fim do mundo foi muito falada por causa do calendário maia. Então eles diziam que o calendário maia iria até 2012. Como não dava sequência, o mundo acabaria em 2012. Mas não pensaram na seguinte possibilidade: uma época, um período iria até 2012. Então eles não pensaram nessa possibilidade. Todo mundo falava de fim do mundo, estava todo mundo esperando o fim do mundo, achavam que um planeta que estava se aproximando iria colidir com a Terra, um cometa, alguma coisa. Cada um tinha sua teoria sobre o fim do mundo. E o mundo não acabou, por mais que se fizesse comentários e se falasse. Não que o calendário maia estivesse errado. Talvez fosse uma demarcação de o fim de uma época e o começo de uma outra época. Talvez o calendário maia estivesse se referindo ao fim de uma época e uma transição planetária. Vamos pegar uma hipótese que duraria de 2012 a 2022, vamos ser muito otimistas, né? 2012 a 2022, eu não diria que podemos precisar 2022, 2023, 2024, 2025, mas está aqui. Mas vamos dizer assim, sendo bem otimistas, 2012 a 2022, quem sabe? Então, é o seguinte, nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Se quisermos um mundo transformado, vamos lembrar da frase falada pelo nosso querido e amado Mestre Jesus o Cristo. Ele disse o seguinte: o reino de Deus está dentro de nós. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nós mesmos mudarmos de mentalidade. Nós mesmos, cada um de nós, sairmos de uma mentalidade catastrofista, de sofrimento, de acreditar que o mal sempre vence, de acreditar no poder do mal e que o bem jamais vencerá. Nós precisamos mudar essa mentalidade interna. E quando mudarmos essa mentalidade interna, claro que teremos plenas condições de viver num mundo melhor. Se nós fizermos essa transformação interior. Então o tema de hoje é transformação silenciosa.
Por quê? Começa em cada um de nós e prossegue, vai adiante para toda a sociedade. Então nós precisamos entender que o reino de Deus começa dentro de cada um de nós e depois nós levamos para o meio social. Então precisamos mudar a nossa mentalidade, a nossa forma de ver as coisas. Mudando essa mentalidade, nós podemos viver de uma forma melhor. Então, essa teoria, por exemplo, da transição planetária, que eu entendo que tem todo o fundamento e que realmente está acontecendo, então vamos dizer que entre 2012 e 2022 aconteceu uma transição planetária, que agora parte para um mundo melhor. Então, essa teoria da transição planetária, ou esta antevisão, ou esta previsão, tem todos os fundamentos que eu vou mostrar para vocês agora, em vários estudos que eu fiz. O fato é que todas as teorias do fim do mundo catastrófico, teorias catastróficas, né, falharam e o mundo continua. Então isso já é um indício para a gente que a gente não deve ficar acreditar nessas teorias, a gente não deve acreditar nelas sem fundamento, sem nada. Este é um dos motivos pelos quais concluo que haverá uma transição planetária. Não é o único. Agora você pode me perguntar, André, tá bom, vai ter uma transição planetária, mas quem disse que é para melhor? Será que não é para pior? André, o que é isso? O mundo não vai melhorar nunca. Então os pessimistas de plantão podem me dizer isso. E eu respeito a visão, né? Então alguns vão dizer assim, o mundo não pode mudar para melhor? Mas é que eu, particularmente, eu fiz vários estudos, seja de geopolítica, porque como eu mostrei num determinado programa, a geopolítica do mundo já mudou. Então, como eu descrevi, a geopolítica já havia mudado entre os polos União Soviética, Estados Unidos, para os novos polos, nova ordem mundial, que foi como o mundo se organizou, principalmente economicamente, depois da época da Guerra Fria, para forças independentes. Então, atualmente, a geopolítica é de nova ordem mundial versus forças independentes, como eu discorri um programa inteiro sobre isso. Então, a geopolítica mudou. E entre os estudos que eu fiz também, são estudos das notícias do que realmente acontece no mundo e não notícias que distorcem muito os fatos e apresentam os fatos de uma maneira bastante distorcida. Todos esses estudos apontam para um mundo melhor. Então vamos pegar, por exemplo, o exemplo da geopolítica. A geopolítica do mundo está mudando para melhor. Aliás, o que é geopolítica? É a política do mundo. E também a parte econômica e toda a estruturação da sociedade atual. Então, a geopolítica está mudando para melhor. Por quê? Porque encontrou forças para combaterem esta agenda da nova ordem mundial. André, mas nova ordem mundial não é teoria da conspiração? Não. É um fato histórico, é um fato geográfico, que é como o mundo se organizou no período imediatamente posterior à dissolução da União Soviética, no período imediatamente posterior à Guerra Fria. Então o mundo se reorganizou, principalmente economicamente, mas também politicamente, com a nova ordem mundial. Foi uma nova maneira de se organizar. Só que essa nova ordem mundial realmente tem uma agenda muito ruim, muito negativa, e que está sendo pouco a pouco combatida. Então esses são os fatos reais que estão acontecendo no mundo, de forma internacional e de forma muito importante. Com relação às religiões, como eu já falei em outros programas, o texto do Apocalipse, que tudo indica se referir à época atual,
temos tantos indícios que para alguns não há mais dúvidas. Eu também acredito que é totalmente referente à época atual. É um texto otimista e fala de uma civilização renovada chamada Nova Jerusalém. Então fala de uma renovação planetária para melhor. Bom, em meio a isso tudo, né, você pode procurar uma psicoterapia, que é o que eu vou falar hoje. Eu vou dar duas dicas para você que podem trazer grandes transformações para a sua vida. Quem precisa fazer uma psicoterapia, entre em contato com a Rosana. O prefixo é 11 e o telefone é 971 91 7232. Vou repetir, prefixo 11 971 91 7232. Para marcar a psicoterapia, que no nosso caso é da linha da psicanálise. Então a linha da psicanálise considera todos os processos inconscientes, então ela vai por uma linha bastante aprofundada, mas é uma psicanálise renovada, é uma psicanálise contemporânea. Então faz parte das linhas da psicanálise contemporânea, que lidam com os problemas atuais, não apenas do mundo, mas individuais. Então, muito, muito importante. Só mais uma vez, o prefixo é 11 e o telefone é o 97191 7232. E também quero atentar vocês que nas quartas-feiras, às 10h30 da noite, eu também estou fazendo o programa ao vivo com a doutora Rosana Kepp, e nós fazemos sempre com temas psicológicos muito, muito, muito interessantes. No último programa falamos sobre o narcisismo, né? Então também foi um tema muito interessante, muito bem abordado, muito bem trabalhado de maneira profunda, mas de uma forma leve, de uma forma que realmente foi muito interessante. Então, todas as quartas-feiras, agora o programa está ao vivo. Então, quartas-feiras, 10h30 da noite, vale a pena conferir. Então, vamos lá. Vamos concluir o nosso programa de hoje, que tem o tema especialíssimo, que é transformação silenciosa. Aí eu trago esse tema maravilhoso e o estúdio aqui está transformado e eu estou inaugurando esse estúdio transformado. Quero agradecer a Lucy, quero agradecer a Miriam, quero agradecer todos aqui da Rádio Mundial por me darem esta honra de inaugurar o estúdio completamente transformado. Então, o tema de hoje é transformação silenciosa, mas uma transformação boa que está acontecendo no mundo, só que agora de forma silenciosa. Por quê? Porque a grande mídia não está comentando. Então a grande mídia está falando outras coisas, paralelas, sem tanta importância. Mas esse tema está acontecendo. Então, e eu já estou falando de alguns indícios de como eu estou coletando dados que me indicam que essa transformação planetária irá realmente acontecer e tornar o mundo melhor. Eu também me baseio em notícias da mídia independente, que é o seguinte: existem algumas mídias independentes que você gradativamente vai localizar e que trazem notícias mais verdadeiras. Os fatos que realmente acontecem no mundo são diferentes daqueles apresentados pela grande mídia. Porque a grande mídia ou é da nova ordem mundial ou é patrocinada por ela. Então, nova ordem mundial é a nova organização geopolítica do mundo a partir da dissolução da União Soviética. É como o mundo se organizou, principalmente economicamente e politicamente. Então, a grande mídia normalmente ou é diretamente da nova ordem mundial, dos seus representantes, ou é patrocinada por ela. Então é muito comprometida com uma série de interesses econômicos e políticos.
por isso que apresentam os fatos com uma versão própria, com uma versão única, das duas agências de notícias importantes. A UPI é uma delas e a Reuters é a outra, mas trazem as mesmas notícias com os mesmos interesses. Quando as pessoas se derem conta disso, o mundo já terá mudado de forma surpreendente. Puxa, como o mundo mudou! Como houve realmente uma transformação silenciosa. E isso é muito bom que esteja acontecendo na época atual e é irreversível. Esta é a transformação silenciosa que muitos não querem que aconteça. Eu gostaria que o mundo ficasse sempre do mesmo jeito, né? Por quê? E aí são pessoas que muitas vezes estão comprometidas, né, com esta agenda da nova ordem mundial. Mas haverá, sim, uma transformação para um mundo melhor, que já está acontecendo, mas não é noticiado. Por isso que aparentemente a gente não vê. Como não há notícia, pelo menos da grande mídia. A mídia independente está noticiando, sim. E os fatos que estão verdadeiramente acontecendo no mundo. Alguns chamam esse momento melhor que o mundo viverá de nova era. Outros chamam de Nova Jerusalém, New Jerusalem. Outros de transição planetária. Outros falam que o planeta sombra será um planeta de luz. Temos muitos indícios que demonstram que é isso que acontecerá em nosso querido planeta Terra. Então estamos num período de transição planetária para melhor. E aí, como é que nós vamos viver um mundo melhor se nós não transformamos a nós mesmos? Vamos lembrar da frase do nosso querido Mestre Jesus o Cristo? O reino de Deus está dentro de nós. Então nós precisamos nos transformar internamente para vivermos um mundo melhor. A verdadeira transformação é de dentro para fora, não é de fora para dentro. É de dentro para fora. Então vamos transformar a nossa alma, vamos transformar o nosso espírito, vamos transformar o nosso ser, vamos transformar a nossa existência para que ela se aproxime da nossa essência. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você nesse estúdio lindo que temos aqui. E lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.